leste do Nordeste, que vai do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Mas vamos falar de mudança de tempo no calendário eleitoral, porque a partir desse mês começam a valer as principais regras para o calendário eleitoral para impedir justamente o uso da máquina pública a favor de candidatos durante as eleições de outubro. Então, as vedações estão previstas na lei das eleições. E para falar sobre esse calendário, a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Pedro Leal, que é membro da Comissão Eleitoral da OAB Alagoas. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia aos telespectadores, um bom dia a todos, um bom dia à nossa equipe aqui também. Pedro, o que é que já pode, o que é que não pode? Vamos começar Eu já tinha assim. essa expectativa. Porque a definição do calendário é para criar uma paridade também ao processo eleitoral, né? Exato. Para quem está no poder e para quem pretende chegar lá, não é isso? Exatamente. Nesse momento a gente vive o início da pré-candidatura. É fato que a caminhada eleitoral, ela parte desde que o pré-candidato ele se torna realmente pré-candidato até o momento em que ele faz o divisor de águas ali na convenção partidária e elegem o seu nome como candidato e efetivamente começa a corrida eleitoral. O mês de julho, para o nosso calendário eleitoral, é muito importante, porque aqui, como o senhor bem falou, a nossa realidade eleitoral ela se torna mais efetiva e mais isonômica também, a partir do momento em que todos os pré-candidatos eles começam efetivamente a dar seus nomes e tentar ali fazer uma questão de termômetro para verificar a viabilidade da sua eleição ou não. Até quando vai esse prazo para que realmente a sociedade, a população tome conhecimento de quem são os efetivos candidatos para esse pleito? Pronto. Efetivamente, até o nosso dia 20 de julho, que é a data que iniciam as convenções partidárias, equivalem à questão da pré-candidatura. A partir do dia 5, sexta-feira, já começam as eleições intrapartidárias. Não sei se os senhores já conhecem essa realidade. São as eleições que ocorrem dentro da legenda partidária. Ali, os pré-candidatos começam a colocar seus nomes efetivamente para os seus pares e, dentre eles, vão começar a verificar quem tem maior viabilidade eleitoral para o pleito de 2024 e, assim, efetivamente, no dia 20 de julho ao dia 15 de agosto, colocar o seu nome como candidato, realizar o seu registro por meio do CNPJ da candidatura e, efetivamente, começar a corrida eleitoral. A discussão sobre as cotas, que é algo muito relevante, seja para a questão de gênero, seja para a questão de cor, ela já tem que começar nessa discussão interna dos partidos, para que, a partir do dia 20, nas convenções, isso esteja muito bem definido, né? Exatamente, meu amigo. A questão da isonomia, das cotas, isso é muito importante nas eleições, inclusive para a questão de fundo partidário, porque é o que define também os percentuais para mulheres, para os negros, para indígenas, quilombolas, enfim, todas as classes consideradas como minoritárias para que tenha maior relevância e participação política no nosso cenário eleitoral. Então, a partir de julho também, data das convenções partidárias, iniciam de fato também a questão das cotas para viabilizar até a legenda partidária durante as eleições. Tem um período aí que, inclusive, não se pode nem inaugurar mais nenhuma obra. Sim, de fato. A partir do dia 6 de julho, não se pode mais inaugurar nenhuma obra com recurso público, mas assim, aquelas que já estavam previstas, tudo bem. O que não pode é dar visibilidade aos pré-candidatos e efetivos candidatos no futuro para que usem a máquina pública para se promover. Questões de shows artísticos também é muito discutido, então a partir dessa data é proibido. Trago aqui também mais uma informação importante, que é a questão de nomeação de novos concursados, tá certo? Para cargos públicos também até o dia 6 de julho desse ano, para toda aquela esfera municipal, para que não haja influência, bem como a questão de exoneração e também nomeação em outros cargos adjunto, efetivos, enfim. Toda essa área também já começa a vedação. A gente falou aqui da questão das emendas partidárias, que vai ser liberada aí também, naturalmente, pelo governo federal. É possível que algumas prefeituras ainda estejam na fase de preparação de alguns processos. Por exemplo, licitações podem ser feitas a partir do dia 6 de julho? Então, é uma discussão muito interessante. Se a licitação já tivesse sido startada até essa data, ela pode ser sim concluída. A partir dessa data é importante a gente prestar atenção para que não haja autopromoção, principalmente de pré-candidatos. Então, até o dia 6 de julho, as licitações que foram iniciadas podem ser finalizadas e aquelas que não tiverem previsão
realmente vão ter que aguardar um pouquinho até o término do pleito eleitoral. Esse ano a gente tem um desafio enorme. Quando eu falo a gente, eu falo o TSE, os TREs como um todo, de monitorar as redes sociais, monitorar o que vai ser colocado aí, usado em termos de inteligência artificial. A partir de quando a gente vai poder ver isso, essa manifestação dos candidatos já em campanha pelas redes sociais? Quando começa efetivamente essa propaganda? Perfeita a colocação, minha amiga. Então, a questão da inteligência artificial é algo recente, que veio na última eleição de 2022 e se discutiu bastante até realizar uma nova resolução pelo TSE para a sua viabilidade nas eleições de 2024. Então, a campanha eleitoral, ela efetivamente começa ali a partir do dia 16 de agosto. Então, a partir daquela data, os candidatos começam a promover, tanto por redes sociais, como por internet, televisão, rádio, os canais de difusão, a efetivação de sua imagem e de seus projetos para efetivamente concorrer à campanha eleitoral e assim poder viabilizar suas eleições. Os gestores públicos, de um modo geral, eles podem usar, por exemplo, as páginas oficiais das suas respectivas prefeituras para a divulgação de ações que são do dia a dia da gestão, ou isso pode ser considerado propaganda antecipada? Também é considerado propaganda antecipada, meu amigo, porque efetivamente a página institucional funciona para o público, né? É interesse público. Então ele não pode se autopromover por meio de páginas institucionais. Inclusive há uma discussão se efetivamente é possível, por meio da página pessoal, ele se autopromover em obras públicas. Então, a utilização de recursos públicos como um todo, seja em obras, serviços, shows artísticos, algo que traga benefício para a população, é recomendável se evitar nesse período para que não haja a caracterização justamente da propaganda eleitoral antecipada. O que é que não será permitido em relação ao uso de tecnologias durante a campanha? Pergunta bem interessante. Hoje em dia a gente vive, na verdade, é um momento muito dinâmico da nossa vida. A última eleição, por exemplo, de prefeito e de vereador, a gente não discutia bastante essa questão das redes sociais, apesar delas já existirem. Mas é possível atualmente, sim, utilizar. O que não pode ser feito inclusive tráfego pago, tráfego pago, tudo desde que devidamente registrado. A vaquinha também é algo muito interessante que veio também a regulamentação do TSE. Mas nada que seja utilizado por meio da máquina pública é permitida para os pré-candidatos e efetivos candidatos a partir do dia 16 de agosto. Nada efetivamente da máquina pública. Os candidatos que já estão no exercício do mandato, em detrimento daqueles que são candidatos que pleiteiam pela primeira vez um mandato, vamos referir aqui aos parlamentos, aos vereadores, por exemplo, eles, dentro da lógica partidária, recebem mais recursos que aqueles que são candidatos pela primeira vez, é isso? Então, essa questão é bastante discutível dentro das legendas partidárias. Os partidos políticos possuem autonomia para destinar os recursos financeiros para a campanha de cada um de seus pré-candidatos e, posteriormente, de seus candidatos. Há essa discussão, quem já tem cadeira, né, principalmente quando se trata de eleições proporcionais no município, quem já é vereador, tende a ter um maior repasse de recursos financeiros. Mas, às vezes, isso também é inviabilizado até para facilitar o jogo democrático. Às vezes, se trabalha dentro da legenda partidária, principalmente nesse período de eleições intrapartidárias, que vai do dia 5 de julho até o dia 20, que é o início das convenções, em que os pré-candidatos colocam seus nomes para os seus pares, começa a se verificar ali também a viabilidade de outros nomes, de outras pessoas para efetivamente ocuparem aquelas cadeiras. Então, é algo realmente bastante discutível e vai da autonomia partidária de cada um. Pedro, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, dando as orientações gerais aí para os candidatos e para os pré-candidatos ainda nesse pleito. E eu já faço uma provocação para você incluir na sua fala. O cidadão comum pode se manifestar em defesa de uma ou outra candidatura usando as suas redes sem prejudicar aquele candidato que ele apoia? Provocação bem interessante, desde que não haja uma repercussão de recursos públicos, enfim, seja uma opinião pessoal, é interessante dizer que é possível. O cidadão pode falar.
pode falar, desde que não se utilize da máquina pública. Por exemplo, o Instagram de um município, ele não poderia utilizar para se viabilizar politicamente. Então, o perfil pessoal do cidadão é possível, sim, é a manifestação de vontade dele, é um princípio constitucional previamente previsto também em nosso ordenamento jurídico. Para os candidatos, nesse momento, na verdade, pré-candidatos, que a gente ainda não começou o início da corrida eleitoral, recomenda-se sempre muita lisura, muita atenção, muito cuidado, principalmente no calendário eleitoral, que observe sempre os prazos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral, para que se evite cometer erros infantis e assim prejudique toda a sua pré-candidatura, candidatura e venha até responder processos eleitorais desnecessários. A OAB Alagoas também está presente e corre de maneira efetiva por meio da sua Comissão de Direito Eleitoral para fiscalizar em conjunto ao TSE, ao TRE, à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral todas as atividades desses pré-candidatos e futuros candidatos na corrida eleitoral. Muito bem, vai voltar, viu? Vai voltar, porque esse assunto, o calendário é bastante difícil. Polêmico, né? E, naturalmente, a atuação da ordem nos interessa, Thaís. Teremos e a sociedade. muito o que conversar aqui durante esse ano. Pedro Leal, advogado, que faz parte aí da Comissão Eleitoral da OAB, obrigada pela presença. Nada, Thaís, sempre importante aqui trazer orientações durante esse ano. Sem dúvida, essa pauta voltará para o boletim. Com certeza, me coloco à disposição, viu? É isso aí. Obrigada, Pedro. Obrigado. Vamos aqui, continuando falando sobre a eleição.